Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de número 26 do nosso curso de História Geral, na qual nós trataremos então da política europeia no século XIX, pós o Congresso de Viena. Tal como nós falamos na nossa aula de Iluminismo e Romantismo, que o Iluminismo promoveu a política liberal, de um lado reformista, por outro lado revolucionária, e levou a, por um lado, muitas conquistas civilizatórias, por outro, tensões, revoluções muito sangrentas e radicais. Por outro lado, a reação ao iluminismo foi o romantismo, ou seja, a revalorização da tradição, a revalorização do sentimento, a revalorização da religião, etc., frente a esse racionalismo muito asséptico e transformador, negador do passado que era o iluminismo. Esse romantismo, ao mesmo tempo também que trouxe avanços e mais complexidade e uma visão mais inteira da existência e da condição humana, também teve desenvolvimentos políticos que foi catalisador do nacionalismo em diversas nações. Esse reforço pela tradição, pela cultura popular, pela religião, pela todo esse sistema social e não de engenharia racionalista puro, fomentou um processo, catalisou um processo que vinha desde a emergência da modernidade dos Estados Nacionais de nacionalismo, uma identificação da nação, do povo, da língua, dos laços culturais como sintetizadores de toda essa história e que levaria ao nacionalismo. Um nacionalismo que, por um lado, leva a processos políticos, a independências, que leva a unificações, que leva à representatividade de diversos povos que até então não tinham, por outro lado também catalisam movimentos imperialistas e catalisam movimentos de expressão militar e agressiva desse nacionalismo, como teremos no ápice aí, depois da Primeira Guerra Mundial. Mas, então, esse século XIX é um século da expansão da Revolução Industrial, da internacionalização da Revolução Francesa e das suas conquistas, tanto para bem quanto para mal, de contestação do sistema capitalista emergente agressivo, seja em socialismos utópicos, reformistas, seja em socialistas revolucionários, científicos, marxistas, e de nacionalismo. Então, todos esses elementos compõem esse mundo do século XIX. Então, marcado muito por todas essas características, nós temos efetivamente pós Revolução Francesa, Guerras Napoleônicas e Congresso de Viena, a perpetuação do ideário, seja reformista, seja revolucionário, nos outros países. Nós comentamos a França, especificamente, passa pela restauração Bourbon, que, enquanto um movimento de conformidade é preservado no governo de Luís XVIII, quando chega em Carlos X, existe uma famosa frase: os Bourbon, que sofreram a Revolução Francesa, nada esqueceram, nada aprenderam, nada perdoaram. Quando Carlos X busca girar para trás o relógio para o antigo regime, enfrenta a Revolução de 1830, é deposto e emerge a monarquia de Júlio, a monarquia Orleans, altamente ligada à burguesia e a esse capitalismo emergente, essas forças sociais emergentes, e governa-se durante 18 anos, até que, por questões econômicas de um lado, por questões sociais de outro, e por bastante resistência de uma contra uma monarquia que não era nem uma monarquia da glória do antigo regime e nem um governo efetivamente revolucionário, você tem uma nova onda de revoluções na Europa em 1848, conhecido como a Primavera dos Povos. Esse movimento, muito famoso pelas suas barricadas, pela forma de guerrilha urbana revolucionária que são as barricadas, em França conseguem derrubar o governo de Louis Philippe
instaurar a Segunda República Francesa. Em outros países, gerará movimentos em que os países que ainda não tinham constituições, adotaram algumas reformas, né, consideram autonomia alguns governos locais que antes não tinham representatividade. Na Alemanha já há um vetor, né, de unificação, né, reúne-se representantes dos diversos estados alemães em Frankfurt para tentar fazer uma Constituição única, mas que não prospera. Há revoltas na Polônia, na Hungria, nos principados italianos, nos principados alemães, etc., nesse movimento que é a Primavera dos Povos. Em França, após a derrocada da monarquia Orléans, de julho, você tem a Segunda República, que elege como presidente de viés populista, cesarista, tal como era seu tio, Luiz Napoleão, que seria presidente, depois se declara bem à moda de César, presidente vitalício, e que depois repete o plebiscito que Napoleão Bonaparte tinha feito e pergunta ao povo francês se quer a volta do Império, e com os mesmos 60% que Napoleão tinha conseguido, sagra-se Napoleão III dos franceses e instaura o Segundo Império. Então, a experiência da Segunda República é uma experiência muito breve, muito sequestrada pelo cesarismo bonapartista, que desembocará no Segundo Império. Então nós temos o antigo regime que passa pela Revolução Francesa, que desemboca numa monarquia constitucional, passa pela Primeira República Francesa nas suas fases jacobina e girondina, né, e consular, com a exceção de Napoleão. Napoleão, quando assume o poder nessa república, transforma em império. Quando cai, retorna à monarquia constitucional. Quando essa monarquia constitucional, o rei tenta voltar à monarquia absoluta, vai para outra dinastia de monarquia constitucional. Quando ela é derrubada, vai-se para a Segunda República. Da Segunda República, vai-se para o Segundo Império. E é só com a derrocada do Segundo Império que nós temos a Terceira República Francesa, que aí estabilizaria a forma de governo republicano na França. Então, a história da França é uma história muito agitada do ponto de vista político, desde a deflagração da Revolução Francesa. Então, nós temos a Primavera dos Povos, que mantém vivo essa vertente revolucionária, e ao mesmo tempo se desenvolverá, né, essa consolidação da burguesia no poder e da vertente do nacionalismo, os impérios, os grandes impérios do século XIX, que exercerão, inclusive, imperialismo extra suas fronteiras. Aqui nós temos Napoleão III, o presidente que se tornou o imperador e que governou o Segundo Império. O Segundo Império Francês é um período de forte, exponencial desenvolvimento industrial na França, né, colocando a França aí como o segundo lugar, logo depois da Inglaterra, como o país mais desenvolvido industrialmente. O Império Britânico, a Pax Britânica, especialmente durante o reinado da Rainha Vitória, que, né, da pequena ilha da Inglaterra tem o império onde o sol jamais se põe, o Canadá, as Ilhas Caribenhas, a Guiana, as colônias africanas que já veremos que se expandirão fortemente, o Raj indiano, né, a Oceania com a Austrália e a Nova Zelândia. Então, um império onde o sol jamais se põe. Então, essa Pax Britânica é o período em que a Inglaterra é a maior e incontestável potência militar, por um lado, no sentido da sua marinha, a Royal Navy, né, a marinha real, no sentido econômico, do ápice do capitalismo, inclusive do liberalismo econômico, quando abole barreiras alfandegárias, como o Repeal Corn Laws, né, e pratica livre comércio, apesar de, por um período curto de tempo, um livre comércio mais agressivo, mas lidera esse movimento, lidera os movimentos de abolição da escravidão em todo o mundo, patrocinando, inclusive, a abolição da escravidão em outros países, né, e que cria o mundo tal como nós o conhecemos hoje. O Império Austro-Húngaro, né, que era o Império Austríaco, que depois, com um acordo pós, né, essas revoluções internas na Hungria, se desenvolve no Império Austro-Húngaro, na monarquia dual dos Habsburgos, que não tem colônias externas, mas já pratica o imperialismo interno os povos de língua alemã, né, serem a cabeça desse império que tem vários povos de culturas, várias línguas, várias religiões, né, sobre o mesmo império Habsburgo. Você tem a
processo da unificação da Itália, que decorre durante toda a década de 60, 1860, né, com o reino da Piemonte e Sardenha, né, a dinastia de Savoia, né, Vitório Emanuel, seu ministro Conde Cavour, unificando os estados italianos, seja pela diplomacia, seja por revoltas internas desses estados que aderem ao reino da Itália, seja pela conquista, efetivamente você tem, né, a formação da Itália, conforme nós conhecemos, e as unificações italiana e francesa, italiana e alemã, serão movimentos nacionalistas contra influências de outras nações no seu território. Então aqui nós temos uma influência francesa muito grande. Por exemplo, o grande protetor dos estados papais foi a França imperial, que impediu a unificação plena da Itália durante um forte período, e foi só com o retorno das tropas francesas para a França após problemas internos que você tem efetivamente a conclusão desse processo, né, de unificação. E da influência austríaca, que tinha, né, o controle do Vêneto e principados italianos cujo monarca, cujo príncipe local era da dinastia dos Habsburgos, a dinastia austríaca. Então você tem esse movimento como um movimento de afastamento da influência francesa e austríaca da Península Itálica, que levará a um reino da Itália, que levará à unificação, inclusive com, né, o fim do governo secular, né, do governo estatal dos papas, que só será resolvido, né, a questão romana, o papa que não aceita a legitimidade do Estado italiano até os tratados de Latrão de 1929, que abordaremos quando estudarmos o período entre guerras. Mas a unificação italiana então se desenvolve, a unificação alemã, que da mesma forma é uma resistência contra, né, potências estrangeiras. Então Bismarck, Otto von Bismarck, ministro do König, do rei prussiano Guilherme, liberta, né, os ducados alemães que estavam sob influência dinamarquesa, o Schleswig-Holstein, traz a Áustria para essa guerra nacionalista contra a Dinamarca. A solução para os problemas decorrentes dessa guerra leva a uma guerra contra a Áustria, que tinha o predomínio da influência no sul da Alemanha, e é essa Prússia, com os territórios em verdes anexados a partir de 1815, com os territórios ganhos na guerra contra a Dinamarca, contra a Áustria, que unificará efetivamente, juntando todos os estados germânicos contra a França para libertar a Alsácia e Lorena, que fazia parte da França, e efetivamente aí se unirá o segundo Reich, o Império Alemão, né, que será com a proclamação do Palácio de Versalhes do Kaiser Guilherme I, do Imperador Guilherme I. Será inclusive um império federativo. O Kaiser, né, o imperador, era o imperador da Alemanha como um todo, mas rei especialmente da Prússia, e os outros reis continuaram sendo reis sob o Kaiser, né, o rei, né, da Baviera, né, o rei do Württemberg, da Saxônia, etc. Então você tem a unificação alemã. Otto von Bismarck, que tem um papel muito importante nisso, será não apenas o chanceler de ferro que forjará esse império de forma muito astuta e no longo prazo, provocando e ganhando essas 3 guerras e toda a parte diplomática que envolveu a unificação italiana, mas também as bases do Estado alemão, que será um Estado muito conservador, bastante dirigista. Inclusive a industrialização alemã é muito promovida pelo Estado, porque não existia uma burguesia muito aflorada ainda na Alemanha para tocar isso de forma liberal. Criará, prevendo e temendo revoluções, já um proto-estado de bem-estar, já criará as primeiras proto-legislações previdenciárias e trabalhistas, né, para fazer toda essa comatação. Então a Alemanha se despontará como um Estado altamente forte do ponto de vista militar, altamente forte do ponto de vista industrial e econômico, e altamente forte do ponto de vista do papel do Estado na governança. Isso será um modelo, exportará um modelo diferente do modelo liberal, né, do restante da Inglaterra, da França, por exemplo. No Japão, do outro lado do mundo, enquanto a China era minada e tomada pelo imperialismo das grandes potências, com a guerra do ópio, etc, etc, o Japão, que era uma ilha em regime praticamente feudal
isolacionista, etc. Após, né, o que nós chamamos de movimento da Era Meiji, há um movimento muito parecido com a ascensão da modernidade no Japão, que rompe com essa tradição de um Estado fragmentado, descentralizado, né, feudal, agrário, e que concentra o poder nas mãos do imperador, que deixa de ser uma figura simbólica. Olha o movimento contrário do que acontece no Ocidente, mas que imita muito o que acontece com a emergência dos Estados modernos absolutistas nacionais na Europa, acontece já no século XIX no Japão, com a centralização do poder na figura do imperador e da administração imperial, que efetivamente controla o país, unifica o país do ponto de vista estatal. Também aqui será o Estado que irá dirigir o desenvolvimento econômico, transforma rapidamente o Japão em uma potência militar e em uma potência industrial, e será o Japão a exercer na Ásia um imperialismo asiático, né, em toda a Ásia, que será muito importante na Segunda Guerra Mundial, especialmente. O Japão, na Primeira Guerra Mundial, participará do lado dos aliados, né, do lado vitorioso, não do lado perdedor, mas a Era Meiji é a época de unificação, modernização, industrialização, militarização do Japão, que tornará o Japão potência. Potência que é as bases do caráter de potência do Japão até os dias de hoje. Esses impérios, enquanto na emergência dos Estados Nacionais desenvolveram o colonialismo do século XVI, que foi muito predominante sobre a América, essa América que no XIX se liberta, é no XIX que a África e a Ásia sofrerão o imperialismo, o neocolonialismo, o novo colonialismo, já de um Estado altamente industrializado que precisa não apenas da matéria-prima, como era o colonialismo do século XVI, mas do mercado consumidor, de relações controladas e privilegiadas, de zonas de influência, né, de imperialismo transcontinental. Então você tem, em 1835, promovido justamente por essa Alemanha que se unificou e que é um novo player, potência na geopolítica europeia, a Conferência de Berlim de 1835, que, enquanto o Congresso de Viena será muito importante para a diplomacia no sentido da criação do concerto europeu, na Conferência de Berlim teremos uma outra questão importante para a diplomacia, que é já os governos precisando responder às suas respectivas opiniões públicas, e existe o papel da imprensa aqui muito forte, né, das conquistas diplomáticas de cada país, mas há uma partilha da África, se desenha um mapa da África entre as potências. Então você tem as colônias inglesas, que estão aqui de verde, as colônias francesas, que estão aqui de amarelo, o Congo belga, as antigas colônias portuguesas, né, a colônia espanhola, né, colônias alemãs reconhecendo esse papel, esse poderio emergente alemão, colônias italianas, né, já de uma Itália unificada. Então, só tem 2 países independentes. A Libéria, que é um protetorado dos Estados Unidos. O Egito era formalmente independente, mas era um protetorado britânico, geralmente costuma ser tratado como, né, uma semicolônia. E a Etiópia, efetivamente, né, o Império Abissia, que seria independente, mas viveria sobre a tentativa de controle, né, econômico dos Estados europeus de uma forma muito intensa. Então, essa partilha da África, que é o novo imperialismo. Na Ásia, isso também acontece. Você tem a Índia com a Inglaterra, a Oceania com a Inglaterra, você tem a Indochina, que é o sudeste asiático, pela França, vários entrepostos europeus e tratados bastante agressivos contra a China, né, por diversas potências europeias e alguns protetorados também no Oriente Médio, o reino do Sião, que é a atual Tailândia, também um protetorado. Então, a África e a Ásia sofrendo esse imperialismo. E após a Guerra Franco-Prussiana, que é um dos poucos eventos que rompe esses 100 anos de paz pós-Congresso de Viena, esse concerto europeu, mas que uma guerra super rápida, dura 3 meses, e que toma Alsácia-Lorena para a Alemanha, funda o Reich alemão, e que é essa derrota na Guerra Franco-Prussiana que derruba o Segundo Império, né, do Napoleão III, que instaura a Terceira República,
francesa, e nós estamos vendo Paris durante a Terceira República Francesa, durante a Belle Époque, será a Terceira República Francesa que, ironicamente, com um parlamento majoritariamente monarquista, que tentou vários cenários para a restauração da monarquia, exatamente na Terceira República que sedimentaria a República, o parlamento era altamente monarquista, tentou-se uma restauração com o representante Bourbon legitimista, que não aceitava o governo com os moldes revolucionários, que era nessa linha do Carlos X, né, de governo restaurar o antigo regime, que a França não aceitou, tentou se negociar com o ramo orleanista, que tinha acabado de cair o ramo bonapartista, então não foi possível chegar a um consenso, ficou-se com a República, né, como a única opção, como disse um político francês da República, vamos ficar com a República, que é o que dá menos, o que nos divide menos porque em vez de ter uma única facção monarquista, que se houvesse teria mantido a monarquia na França, a linha legitimista, a linha orleanista e a linha bonapartista, três facções monárquicas que brigavam incessantemente entre si, tornou inviável a restauração monárquica. Então ficou-se na República Liberal. Os orleanistas juntaram-se com os republicanos para ter um governo mais liberal, o que efetivamente foi a Terceira República Francesa, que foi um governo altamente pró-burguês, pró-industrial, etc. E essa época, de 1870 até a Primeira Guerra Mundial, né, esses 40 anos, que é chamado de a Belle Époque. A Belle Époque, que é esse período de forte otimismo, tal como nós falamos do iluminismo, né? Forte otimismo social. Por quê? Porque a Revolução Industrial chegou em toda a Europa, está transformando a olhos vistos toda a dinâmica da vida material, desenvolvendo novas tecnologias, né? Surge, né, toda essa telefone, o carro, né, todas essas grandes máquinas, né, era muito comum se fazer as grandes exposições, né, para que todas as nações viessem à exposição e mostrassem, competissem pelos avanços tecnológicos. Muitas foram feitas em Paris. Essas construções, né, são construções provisórias para receber essas visitas internacionais, e um estilo de arquitetura bastante esteticamente desenvolvido, né? A Torre Eiffel é símbolo, né, desse otimismo, dessa expansão industrial, desse progresso econômico acelerado, né, desse imperialismo que não apenas é muito otimista quanto à nação e quanto ao Estado-nação como possibilitadora pós-revolucionária, né, de todo esse progresso, mas também que exporta isso para o mundo inteiro, mesmo que seja na base da força. Esse progresso que é paz europeia, mais progresso material, mais expansão, o ápice da influência da Europa no mundo, né? É o ápice do continente europeu como o continente dirigente de toda a ordem internacional. Os Estados Unidos só emergeria como a potência determinante pós-Primeira Guerra Mundial. Então aqui o predomínio geopolítico e econômico ainda está totalmente concentrado na Europa. Essa briga entre diversos impérios muito fortes, impérios muito extensos, etc., deu um otimismo que marca essa Belle Époque, mas essa competição por mercado, por zonas de influências, né? Essas tensões imperialistas, essas tensões nacionalistas, claro que levam a tensões que ficam durante muito tempo acomatadas, mas gerarão as causas da Primeira Guerra Mundial. Os sistemas de alianças, que eram muito volúveis, mas depois de um tempo se assentam nas alianças mais perenes, e há uma escalada armamentista que também se beneficia muito dessas disposições tecnológicas. Enquanto antes a guerra era artesanal, agora a guerra é industrial, né? E o maquinário de guerra avançado seria muito determinante para que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial tivessem, né, o custo de vida e o impacto que tiveram efetivamente. Por isso que a Primeira Guerra Mundial é chamada de a Grande Guerra. Mas então, esse é o formato de política do século XIX, que tenta, por um lado, ter todo o progresso, né, e as conquistas civilizacionais da Revolução, e a Revolução com o capitalismo, sistemas liberais, né, sistemas industriais, e por outro, acomodações políticas. Então, estabilidade, paz internacional, governos fortes, monarquias, diferente da Inglaterra, as monarquias continentais ainda eram
parte da elite dirigente, né, aristocracia dirigente, Estado que promove o desenvolvimento ativamente. Então, esse é o contexto que, enquanto perdurou paz na Europa, foi, né, essa época de ouro para muitas das civilizações, né, o urbanismo, as evoluções sanitaristas, etc., mas que trarão os germes, né, aquele princípio que acabará desembocando na Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial, que será o tópico da nossa próxima aula. Então, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e eu te vejo na próxima aula. Até lá!